Você já parou para pensar que nem toda criança autista apresenta os mesmos sintomas? E como nós, né, pais ou familiares, como a gente reconhecer os sintomas? Se mesmo os sintomas que são tidos como clássicos, às vezes é difícil de identificar. Por isso, o assunto do podcast hoje, do Conexão Mais Saúde, estamos novamente aqui com a Ana Rosa. Prazer em ter você novamente no Conexão Mais Saúde. Prazer é meu. É sobre o autismo infantil. Você já tem uma experiência grande nessa área, né? Tenho. Eu já sou formada há 16 anos e nesse tempo sempre venho trabalhando com pessoas dentro do espectro autista. Então, até eu coloquei aqui o que ninguém te falou ainda, o que ninguém te conta sobre o autismo infantil é o tema desse podcast hoje. Ana Rosa, vou começar com uma pergunta assim já bem... Não sei se posso chamar só de Ana? Pode? Pode sim. Já com intimidade aqui, Pode né? sim. Ana, como que os pais podem identificar os primeiros sinais, mesmo na criança bebê? Assim, os primeiros sinais que quem é pai, mãe, consegue identificar que é algo, assim, que a criança apresenta alguma questão que pode levar aqui ao autismo ou alguma, né? Eu não sei porque acredito que nos primeiros meses, se para os terapeutas às vezes é algo desafiador, como é que o pai e a mãe vai saber que alguma coisa assim não está funcionando como deveria, está disfuncional? Então, nos primeiros meses, ali por volta dos 2 meses, já é esperado que o bebê olhe, né? Olhe para os pais, olhe para o cuidador. Além desse olhar, já é esperado que ele tenha o sorriso social, que é quando alguém sorri para ele, ele sorri de volta. Então, já é esperado que a criança tenha essa interação social, é, mesmo ali com 2, 3 meses de vida. Então, os pais percebem isso, se a criança não tem o olhar, assim, o olhar atento ao pai ou à mãe quando está brincando, se alguém, né, começa a sorrir quando tem 2, 3 meses, a criança não sorri, então tu consegue perceber nas interações. Nas interações, você já percebe que alguma coisa ali não está certo, né? E que precisa de procurar já para passar por uma avaliação. Porque não precisa esperar que a criança tenha ali os 2 anos e pouquinho, para você levar a criança para ser avaliada. Se você já observa algum atraso no desenvolvimento do seu filho, é necessário e muito importante que já procure uma avaliação especializada já, né? Porque o quanto antes a criança passar por uma avaliação e receber a intervenção adequada, melhor vão ser as chances da criança ter um desenvolvimento dentro do esperado. Então, vamos dizer, não precisa esperar 2, 3 anos. Se você já identificar com 2 meses, já é muito melhor para o desenvolvimento do bebê, né? Sim. E continuando depois, né, para o bebê e para a fase da criança, né? Sim, sim, isso mesmo. E tem alguma diferença? Até eu pergunto isso porque depois aqui nesse Conexão Mais Saúde a gente até vai linkar com o podcast da Marionita, que é psicóloga, e ela contou a história dela como mãe atípica, mãe com autismo, que ela também descobriu bem adulta, né, fase tardia, que tem autismo. Tem alguma diferença em crianças para descobrir o autismo entre meninos e meninas? Não existe diferença, porque o que é esperado, né, de atraso, né, e de dificuldades no menino é esperado na menina também. A diferença que a gente consegue observar é que socialmente a gente espera alguns comportamentos nos meninos que a gente não espera das meninas. E aí por isso que às vezes as meninas acabam recebendo um diagnóstico mais tardio, né? Porque aquela menina, por exemplo, que ela é mais recatada, aquela menina que fica mais na dela, que quase não tem amizades, né? Tá ok, porque ela é menina, né? Então, é mais uma coisa mais relacionado à questão social mesmo, que eu vejo, assim, que muitas vezes traz esse atraso no diagnóstico, do que por alguma diferença, porque diferença não, né? Porque o que é esperado, né, para a criança ou para a pessoa receber o diagnóstico, né? É esperado que ela tenha dificuldades nas suas interações sociais,
é esperado que a criança, né, ou a pessoa apresente comportamento restrito ou repetitivo, é esperado que a criança, eu falo criança que é porque é o meu maior público, então é tão automático, né? Até a gente focou bem aqui, até eu coloquei, né, comecei falando que ninguém tem conta sobre o autismo infantil, porque eu achei muito legal, a gente tá aqui conversando novamente, você participou ano passado, qual mês foi? Acho que foi mesmo? Dezembro. Dezembro? Da revista, mas o podcast foi antes, tu lembra se foi nesse mês, abril ou maio? Porque Nossa, o podcast tá passando tão rápido. Foi né? rápido, né? A Ana Rosa foi nossa capa na edição de dezembro, que foi a última do ano. Só que eu lembro que o podcast a gente gravou alguns meses antes, o Conexão Mais Saúde. Não sei se não foi abril ou maio. Não sei se está fazendo aniversário de um ano agora, né? E eu achei muito legal a gente conversar com você, porque faz umas 3 semanas atrás que a Marionita comentou do caso dela, né? E ela até falou que no caso dela, ela foi descobrir recentemente que ela é autista, porque como ela era o contrário, só que ela descobriu o autismo agora na fase adulta, né? Ela, como ela vai nos lugares e tem essa interação social muito boa, os médicos não achavam que ela era autista. Ela já tinha sido diagnosticada com hiperatividade, com bipolaridade, e ela disse que faz 1 ano e pouco que que ela fez vários testes e foi mais de uma sessão que ela foi diagnosticada como autismo, mas ela disse que ela como mulher, ela falou que ela vestia uma personagem, como se fosse vestir uma personagem, que quando ela ia nos locais, ela ia simpática, gostava de todo mundo, só que ela disse que muitas vezes ela queria ficar em casa, tipo, até quando ela era presidente, ela falou que às vezes ela ia porque ela tinha que ir, que ela estava no cargo de presidente, né, das mulheres empreendedoras, mas ela falou que muitas vezes a vontade dela era ficar em casa, quietinha, isolada, só que ela ia e meio que vestia que nem eu falo, meio que veste um personagem para estar ali fazendo interação social, né? É o que a gente observa, né, principalmente nesses diagnósticos tardios, eles aprendem uma forma deles serem funcionais, né? A dificuldade ainda está ali, mas eles acabam desenvolvendo ali uma forma deles serem funcionais no dia a dia, né? E foi muito provavelmente isso que aconteceu com ela. Né? Ela desenvolveu uma forma, né, dela se tornar funcional no que ela tinha que fazer, né, que no caso era estar ali junto com várias pessoas, mas dentro dela mesmo, ela não queria estar ali, como ela, né, você mesmo colocou. Até ela comentou isso, até essa parte, assim, que eu tô falando dos eventos, assim, ela comentou mais até no offline, assim, que ela falou que ela ia. E até quando ela me contou, eu levei uma surpresa, assim, porque eu sempre via muito elas nos eventos, assim, né, nos locais, assim, então eu falei, nossa, mas... Porque a primeira coisa que a gente pensa, nossa, a pessoa autista não gosta tanto de estar na parte social e conversando com outros eventos, mas eu acho que ela fez isso, ela meio que fez algo funcional. Não, então como eu sou convidada para bastante evento, eu vou, mas muitas vezes ela queria estar em casa, tipo, no canto dela, sozinha, nem estar no meio de tantas pessoas, né? Quando a gente fala também da questão dessa dificuldade social, não é só de estar no meio das pessoas, né? A gente, né, no caso, eu vou falar de novo da questão infantil, né? Eu tenho crianças que elas são super sociáveis, né? Só que onde que está a dificuldade delas? A dificuldade delas, por exemplo, está no filtro de saber, por exemplo, dessa questão, no filtro de saber, por exemplo, o que eles podem fazer, o que eles podem falar, até onde que eles podem ir, sabe? Muitas vezes, a primeira vez que está vendo a pessoa, já chega, já quer sentar no colo, já quer dar abraço, então, e já é esperado, numa certa idade da criança, que ela tenha esse filtro, né? Poxa, é a primeira vez que eu tô vendo essa pessoa, então eu não vou sentar no colo dela, né? Eu vou esperar, vou fazer amizade primeiro. Não, tem criança que tá ali com 6, 7 anos, que já teria que ter esse filtro, chega e senta no teu colo tranquilamente. Ah, entendi. Então não é só a dificuldade de ter mais gente, é essa dificuldade do filtro também. Por isso que a gente fala que é o espectro, né? Esse espectro ele é muito amplo, esse espectro, além dele ser amplo, ele é diferente, né, para cada pessoa, né? Então, muitas vezes não é só de uma forma, né, igual eu citei de exemplo aqui para você. Então, muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade nesse filtro,
né? De saber também o que eu posso socialmente fazer e o que eu não posso, né? Nossa, isso é interessante, né? Porque quando eu penso socialmente, assim, na minha mente, né? Acredito que muita gente aí também está nos acompanhando, pensa assim mais na questão de ir nos eventos, quando tem mais gente, aquela coisa de inauguração ou de festa, né? De casamento e 15 anos, a gente pensa mais assim nessa parte de interação, mas tem essa questão que eu não tinha parado para pensar por esse lado, assim, uma criança um pouquinho maior, né? Já chegar, já sentar no teu colo, ou já passar a mão no teu cabelo, tipo, né? De não ter, que nem você falou, não ter esse filtro, não, recém conheci. Então não posso já chegar passando a mão no cabelo, abraçando, né? E aí tem muita criança também que ela é sociável com outras crianças, por exemplo, mas a dificuldade dela tá nessa interação social relacionado de saber até que ponto, por exemplo, eu posso ir com aquela criança, por exemplo, na interação do brincar. É muito difícil para ela entender que eu não posso simplesmente chegar e tomar o brinquedo da mão de outra criança, né? Que eu tenho que perguntar, você me empresta? E esperar para ver se o outro vai emprestar. E isso é uma dificuldade da criança, que tem que ser trabalhado inclusive em terapia, sabe? Ali com outras crianças, essas habilidades sociais. Então não é só o estar junto e perto com várias pessoas ao mesmo tempo. É nessa interação mesmo social que a gente vê essas dificuldades, sabe? E alguns pais percebem isso, às vezes, acredito que nessa interação percebem isso só quando o filho vai para a escola, né? Especialmente se a pessoa tem um filho só, se é filho único, né? É porque é quando é esperado, né? E é quando passa a se esperar mais dessa criança, né? Tanto dessas habilidades sociais e tanto também de outras habilidades, né? Porque quando a criança está só em casa e ela é pequena, então muitas vezes não cobre, ainda mais hoje em dia, né? Tá tão assim, tá tão normal a gente fazer tudo pela criança, né? E é até mais rápido, né? Na nossa correria do dia a dia, a gente ir lá e a gente dar banho, trocar de roupa, dar a comida na boca, porque daí a criança vai comer mais rápido. Tem essa E questão aí, também. quando a criança vai para a escola, o que acontece? Lá não, lá ela vai ter que fazer sozinha, né? Então, muitas vezes, esse diagnóstico também vem mais tardio, justamente por causa disso. Porque na escola, os professores vão começar a observar essas dificuldades e daí chama o pai para conversar. Fala, né, você já percebeu, né, que o teu filho tem essa dificuldade, né? E aí que o pai e a mãe muitas vezes começam a observar essa dificuldade. Antes não tinha observado, por quê? Porque na rotina ali do dia a dia, acaba se fazendo tudo pela criança, né? Então, não que a gente vai, né, julgar aqui ou achar culpados, mas então essa questão de os pais fazerem demais é ruim, né? Tipo assim, os pais, eu entendo que hoje em dia todo mundo tá naquela loucura, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá na correria, vai pro trabalho, volta para casa, né, leva os filhos para a escola, mas a questão dos pais querer fazer atividades que já é para a idade dos filhos é ruim, né? Porque às vezes tu não tá deixando ele se desenvolver ou até mesmo não descobre uma falha que ele tá tendo ali, Sim. que você já poderia ter visto isso antes e já ter procurado ajuda, né? Sim, sim. Porque. E acabou se perdendo muito também do que é esperado para cada idade, né? Porque, por exemplo, com 1 ano e pouquinho, a criança já tem capacidade, por exemplo, de comer sozinha. 1 ano e 8 meses, que né? até 2 anos e pouco dá tipo, o pai ou a babá, né, dá na boca, né? Sim. Mãe, né? Então, né, uma criança já com 4 anos, ela já tem capacidade total de tomar banho sozinha, de tirar todas as peças de roupa, de colocar todas as peças de roupa, de saber, inclusive, o lado certo para colocar, sabe? Qual a peça de roupa. E hoje em dia, Não. né, é muito difícil, é muito raro, né? Porque é muito mais rápido a mãe ou o pai ir lá dar o banho rapidinho na criança, já tira ela, já seca ela, não deixa nem ela se secar. Já vai, já veste a roupa na criança e pronto, a criança está pronta, eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, agora eu vou fazer outra coisa, né? Como você disse, não é julgando os pais, né? Mas é mais como um alerta, né? Para quem Porque estiver eu nos assistindo.
Até ontem eu vi uma psicopedagoga que postou, até ela falou isso, assim, que uma das falhas é que como nós, assim, que viemos de outra geração, teve muitas coisas que a gente não teve, ou até a gente sofreu pela criação, que daí vem de uma criação mais antiga ainda, que é dos nossos pais, que vem repassado pelos avós, né? E que hoje em dia, até o que ela colocou, assim, eu não vou lembrar de todos os tópicos do que ela citou, mas uma das questões que hoje em dia os pais querem amar demais. Então, às vezes, o amor que eles não tiveram na infância, hoje em dia eles querem amar demais e eles estão confundindo o amar com o fazer tudo pelo filho. Sim. Porque às vezes tu tem que falar um não, né? Aí eles acham, não, se eu falar um não pro meu filho, Deus o livre, meu filho vai ficar traumatizado. Ou, nossa, se eu não der o brinquedo que ele quer, ou a roupa que ele quer, tudo que ele quer, ele vai ficar traumatizado. Então, os pais estão confundindo o amor com até onde ele pode ser permissivo, né? Até onde ele pode dizer sim e até onde ele tem que dizer o não, né? Sim. Que é pra... Até eu falo assim, até pra criança, porque tem coisas, dependendo da idade, que a criança vai se machucar se tu não falar não. Sim. Então, até onde que é pra segurança do seu filho, né? Sim. É claro que quando a gente está falando de diagnóstico, quando você vai perceber na criança lá com 3, 4 anos, a gente está falando muito possivelmente de uma criança que ela tem um nível de suporte ali, um nível de suporte 2. Esse nível de suporte é o tanto que essa criança necessita de ajuda para ela conseguir fazer as coisas no dia a dia. Quanto mais nova a criança, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar uma criança, maior é o nível de suporte dessa criança. Então, vamos supor que a gente está falando aí de uma criança de 1 ano, de 8 meses, que a gente conseguiu já fazer esse diagnóstico, muito possivelmente, essa criança ela tem um nível de suporte mais elevado, aí um nível de suporte 3. Não significa que essa criança vai permanecer nesse nível de suporte. Por isso que a gente fala que é um transtorno do espectro, né? Porque esses níveis, eles andam entre si. Da mesma forma que uma criança que está ali, nível 3, se ela for bem trabalhada, bem estimulada, ela pode chegar a nível 1, a criança que é nível 1, se não receber atendimento, se não receber as intervenções adequadas, ela pode ir para um nível 3. Ah, então pode fazer essa variação. Sim. E hoje, sabe o que eu observo? Assim, tem uma cidade que eu trabalho, no SUS, e aí veio fazer uma palestra o Marcos, eu não lembro o sobrenome dele. Ele é autista, ele é famoso, eu não vou lembrar o sobrenome dele. Até depois, se a gente já pesquisar, a gente já coloca aqui na tela, e a né? mãe dele, já colocamos. A mãe dele estava contando que na época, né, como isso foi há mais de 20 anos atrás, como era difícil, né? Como era tudo mais difícil, tanto intervenção quanto diagnóstico. Então, assim, o que ela fez na época? Na época a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Hoje, tudo que a gente precisa tem na internet, né? Inclusive intervenções, né? Para o pai que não tem muita condição, por exemplo, em relação até às terapias, nossa, quantos profissionais disponibilizam algum tipo de sugestões, algum tipo de Mas como fazer? Ou eles dão dicas de como fazer em casa? Dão dicas de como fazer em casa. Então, assim, né, a mãe do Marcos, ela contou o que ela fazia. Ela ia para a biblioteca pública, pegava livros para ela estudar. É claro que ela era educadora física, né? Então, assim, ela já meio que estava ali. Ela já estava no ramo da educação. Mas mesmo assim, se ela tivesse sido uma mãe, tivesse ficado estagnada ali, só esperando, não tem ninguém aqui para atender meu filho, eu não vou fazer nada, como será que o Marcos estaria hoje? Né? Hoje, ele dá palestras pelo Brasil todo, ele não vai sozinho, ele tem as limitações dele, os pais vão juntos, os pais acompanham, mas imagina, né, o nível de funcionalidade dele hoje, dele conseguir subir num palco, ele toca violão também, com certeza alguém que está nos assistindo conhece ele. E, gente, ela foi atrás, sabe? Na época não tinha internet, na época não tinha a facilidade que nós temos hoje. Ela ia na biblioteca pública, pegava livro para ler, para estudar, para ver o que ela podia fazer. Ela adaptou, ele não andava, ele teve atraso, porque tem algumas crianças, né, que têm
atraso motor. Então, ela adaptou material para estimular ele em casa, da forma que ela podia, sabe? E hoje, ela está colhendo os frutos do esforço dela, sabe? Então, o quanto isso é importante também, né? O papel dos pais é muito importante nisso também. Não ficar só esperando, né, pelos profissionais. Se pensar, essa mãe está vivendo outra fase, que não é a fase de hoje, né? Que é tudo tecnológico, tu vai, procura no YouTube ou qualquer outro canal, né, de informação, né? Pensar que ela era na época que tu corria atrás dos livros para te saber mais, para estudar, para ver, né? Hoje em dia, claro, eu também sempre comento, às vezes, aqui no Conexão Mais Saúde, que também tem que saber a informação até quando que ela é confiável ou quando é fake news, né? Porque eu falo, como tem muitas informações, tem alguns conteúdos que tu sabe que são verídicos, que tu pode confiar, né? Mas tem algumas fontes que às vezes o pessoal leva como verdade e é fake news, né? Verdade. Então eu falo, tem os dois lados. Tem o lado bom, que a gente tem um acesso muito mais rápido, mas tem o lado que também todo mundo posta o que quer, né? Então tem algumas pessoas que eu falo que não dá pra gente ter como, assim, seguir e ter a informação como verdadeira, né? Sim, tem que ter todo esse cuidado. Mas geralmente as próprias pessoas validam aquilo, né? Então, né, igual hoje em dia nós temos, eu vou falar na área do autismo, né? Nós temos médicos maravilhosos na internet que trazem um conteúdo assim, nossa, muito, muito rico. Nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas maravilhosos que trazem, nossa, um material assim riquíssimo, riquíssimo. Tem muita gente que contribui com o conteúdo, né? E assim, uma coisa que eu vejo que ainda a gente tem bastante dificuldade é em relação à própria aceitação da família. Eu acho que até que a gente estava também essa questão de como, né, de como a família poder, quando descobrir esse comportamento, como a família ajudar, né? Até uma das perguntas também que estava aqui, que a gente até colocou, né, como está passando o tempo bem rápido, aí eu achei que era menos tempo, mas o tempo já está indo super rápido. Até essa pergunta é bem legal. Como o comportamento de uma criança autista, ele pode ser confundido com birra ou frescura? Até quando? Acontece isso de muitas vezes os pais ou responsáveis achar que é birra ou frescura das crianças? Acontece das duas formas. Se a criança não tiver diagnóstico, pode sim acontecer dos pais acharem que é birra, que é frescura. Ainda mais se for alguma questão relacionada, por exemplo, a criança tem alguma questão sensorial. Ela tem dificuldade, ela está com dificuldade para aceitar uma certa roupa. E aí ela começa a chorar, ela começa a se espernear, porque aquele tecido está me incomodando demais ela. E os pais não têm, nem é culpa dos pais isso, né? Eles não têm essa informação de que pode ser a textura, por exemplo. E aí eles acabam brigando com a criança e levando isso para o lado de que a criança está com frescura, que isso é frescura da criança. Onde já se viu, não aceita usar essa roupa, vai usar sim. E aí briga com a criança, força ela a usar. E também tem o contrário. O que a gente está vendo muito hoje são famílias que depois que recebem o diagnóstico, acha que tudo que a criança tem de comportamento é relacionado ao autismo. E muitas vezes a criança está tendo uma birra, porque ela realmente não quer fazer aquilo, e os pais acabam cedendo. E até comportamento mesmo, por exemplo, tem criança que ela percebeu que para ela conseguir alguma coisa, ela vai e bate a cabeça. Tipo, ela faz isso, mas aí já consciente que se eu ir lá bater numa quina ali, eu vou conseguir ganhar um brinquedo novo, por exemplo. E aí o pai vai e a mãe vai e cede. E aí todas as vezes que ele quer alguma coisa, ele vai e ele bate a cabeça. E como para os pais, eu fiquei pensando como para os pais diferenciar. Porque eu acho que deve ser difícil, né? Quando você tem um filho autista, como você diferenciar quando é birra, que a criança já aprendeu que se ele fizer aquela coisa ele vai ganhar, e quando é mesmo do espectro autista. Então é importante os pais conhecerem o máximo a criança, né? Tentar perceber, e aí se tiver algum profissional, pede ajuda profissional para ajudar eles a terem essa percepção, para ver se a criança tem alguma questão sensorial que pode trazer uma desregulação, por exemplo, com som,
com luz, com algum tipo de cheiro, algum tipo de textura, porque isso pode sim trazer ali alguma desorganização para a criança. Tem criança, por exemplo, que ela está na escola e o barulho que está ali na sala de aula de toda aquela conversa deixa ela assim tão mal que ela precisa levantar e ela precisa caminhar para ela tentar se regular, porque aquele barulho, aquele som está trazendo um desconforto muito grande para ela. Então, assim, é muito importante os pais tentarem observar isso para ver se a criança tem alguma questão sensorial ou não. A criança autista, eu acabei até, a gente entrou em outro assunto, o que a gente observa assim na criança, né? Além da questão social, além da questão sensorial, além do comportamento restrito e repetitivo, tem criança que ela tem uma questão que a gente fala que é uma rigidez cognitiva. É a forma dessa criança ver o mundo e a forma dessa criança pensar esse mundo. É aquela criança que tem necessidade das coisas serem sempre da mesma forma, que precisa de rotina, que precisa que tudo seja muito previsível para ela, que se alguma coisa sair fora dessa previsibilidade dela, essa criança, ela muitas vezes pode ter algum comportamento assim, ali que não é birra, né? Eu mesmo, por exemplo, já tive uma menina que ela ia para atendimento comigo, um dia o pai dela passou numa rua diferente, ela chegou vomitando no meu atendimento. Ela ficou tão nervosa que ela chegou vomitando no meu atendimento. E isso é devido a essa rigidez cognitiva que a criança pode apresentar. Então, o pai e a mãe, eles têm que tentar conhecer essa criança. E eles têm que saber que, da mesma forma que eles educam uma criança típica, a criança com autismo também precisa dessa educação. Também precisa de limites, também precisa de regras. E da mesma forma que eles vão, né, se eles já tiverem outros filhos, ensinar esses limites e essas regras, né, para a criança que não está dentro do espectro, para a criança que está no espectro também precisa. Ela precisa da mesma forma. E aí é isso que comportamental, eu acho que é bem importante isso que você vai falar agora, que é bem a parte comportamental, de como saber, né? Por exemplo, os pais têm 2 filhos. Um filho não tem o espectro autista e o outro tem, né? Então, como que entra essa parte comportamental e de educação, né? Eles precisam igual, da mesma forma que uma criança típica precisa, a criança que está dentro do espectro também precisa. Então, é isso que os pais têm que ter sempre em mente, sabe? Ah, não, mas ele é autista. Mesmo assim, ele precisa. Né? Ele tem que ser ensinado que tem regras, que tem limites, e não deixar isso só para a escola, por exemplo, para quando chegar na escola. Né? Desde pequenininho ali, já tem que ensinar isso para a criança. Então, para as famílias conseguirem diferenciar se é uma birra ou se é alguma questão relacionada ao autismo, o que eu vejo muito é isso. Os pais têm que conhecer o seu filho para ver se é uma rigidez cognitiva, foi alguma questão ali que saiu ali da rotina, ele precisa dessa rotina, porque também não são todos que precisam, mas o meu filho precisa disso, porque senão ele vai, né? Ou é alguma questão sensorial, né? Então ele precisa conhecer essa criança e não achar que tudo tá na conta do autismo. Porque é bem, até a questão do diagnóstico, né, como a gente comentou no começo aqui do Conexão Mais Saúde, é até complexo, acho que você, como pai ou como mãe que não conhece tanto do assunto é autismo, né, diagnosticar, e nessa parte comportamental também eu acho que é outro desafio gigante, porque às vezes os pais ficam, não, mas agora que eu descobri, aí tudo, qualquer coisinha assim, tudo acha que é por causa do autismo e não é. Principalmente nessa coisa de impor limites, né? Porque às vezes, que nem você falou, tem que ter também limites para quem é autista, né? Ele precisa aprender a ouvir não, né? É uma dificuldade que às vezes, a primeira coisa que eu pergunto sempre, qual que é a tua queixa principal? É uma das primeiras perguntas quando eu tô conhecendo a família. Ai, não consegue ouvir não. A criança precisa aprender a ouvir não, né? Precisa, tem que ser ensinado, né? Por isso que é muito importante, né? O papel do psicólogo, né? Dentro desse tratamento, porque é ele que vai ajudar e vai guiar essa família
dentro dessas questões comportamentais. E até uma pergunta que não estava aqui, mas como a gente está falando da parte comportamental, me veio agora no coração de fazer. Os pais, né, você convive com bastante gente aqui de Guarapava, de outra cidade também que você atende, né? Os pais, quando eles descobrem que o filho é autista, eles têm alguma questão de não querer aceitar que o filho é autista? Tem essa dificuldade com os pais, às vezes, de não querer aceitar, ou de falar, não, não pode ser, meu filho não é, e levar, às vezes, até um mês ou até um pouco mais, para realmente cair a ficha que o filho dele ou a filha precisa de um acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, ou não existe? Tem sim, tem sim. Até porque o que a gente observa, né? Tem muita família que acaba entrando em luto, né? A psicologia fala muito sobre isso, né? Que é a do meu filho idealizado, né? E do meu filho que eu tenho agora. Então, tem muita família que acaba tendo, sim, muita dificuldade em aceitar o diagnóstico, em iniciar os atendimentos. Tem. Às vezes a mãe aceita e o pai não aceita. Ainda tem, E às vezes, aí, aí você passa orientação, por exemplo, para a mãe, para, né, fazer alguma intervenção em casa. E aí o pai, ela chega, ó, meu marido fez totalmente ao contrário, não aceitou eu fazer, porque ele não aceita. E aí entra a gente tentar conversar, daí chamar esse pai para conversar também, para é tentar fazer esse complexo, né? trabalho, sim. Eu acho que quando acontece isso, até de um aceitar e o outro não, a complexidade é maior ainda, né? Porque daí um vai tentar fazer conforme, né, os passos que você ou o outro profissional orientou e o outro não vai querer seguir, né? Sim. E isso acontece com uma certa frequência. Bem. Até, eu não estava sabendo, mas fiquei sabendo. A Ana Rosa, aqui no espaço dela, ela tá com uma fisioterapeuta agora e atende só, eu não sei se você é só autista, crianças com autismo, então eu ia perguntar se era só fisioterapia voltado para crianças, né, com autismo ou se era para crianças, né, que também não têm autismo, né? Então, é uma fisioterapeuta que atende, né? E até eu achei muito legal, porque assim, até eu falei assim, ó, a gente veio para fazer com você, mas é legal ter mais uma integrante na equipe, né? Tá crescendo. Tá crescendo, né? Faz o quê? Um ano que você tá aqui? Ainda não, vai fazer não em fechou. julho. Na verdade, hoje sou eu, terapeuta ocupacional, e eu tenho mais 2 terapeutas ocupacionais aqui comigo. Eu não sabia, achei que era só você como terapeuta Só que hoje, né, ocupacional. elas não conseguiram vir. E aí, eu tenho mais 2 fisioterapeutas. 2. São duas. Mas hoje vocês vão conhecer uma delas. Que vai conversar um pouquinho também, né? Que legal saber que a equipe está crescendo, né? Crescendo. Até a gente está aqui no Vida Sensorial. É Vida Sensorial, né? É. Até eu olhei na placa ali e já tinha vindo ano passado fazer as fotos em dezembro, mas eu falei, não, vou confirmar com a dona aqui no Vida Sensorial. Até, qual que é essa rua aqui, Ana? Pra gente já passar pro pessoal, já que a gente já tá comentando a sua clínica, né? Que é bom que tá crescendo, né? Aqui é a rua Barão do Rio Branco, o número é 398, no centro. Bem no centro, bem legal o espaço aqui. Eu já tinha vindo ano passado, acho que em novembro, quando a gente fez. Foi novembro? Acho que foi novembro, quando a gente fez as fotos aqui, né, pra capa de dezembro. Achei muito legal. Aí a ideia foi a gente gravar aqui no Vida Sensorial hoje, porque quando eu vim para as fotos aqui, eu falei, nossa, lá é um espaço bem alegre, bem colorido, tem um monte de coisa para as crianças, então vamos gravar lá, vamos sair do Conexão Mais Saúde para vir aqui, né, trazer um pouco de cor, dos brinquedos, até esse balanço, achei muito legal. A ideia da gente estar, né, diferente aqui. Então achei bem bacana a gente fazer o Conexão Mais Saúde aqui. E parabéns por essa equipe que está só crescendo. Obrigada. Nem sabia, né? Conheci primeiramente você, né? Achei que era só você e agora a gente já vê que já tem vários profissionais atuando aqui também, né? Sim, sim. Graças a Deus a família só crescendo. A gente também, né? Se você chegou aqui que tá mais do meio pro final, a gente já vai ter deixado o Instagram aqui. Tu tem só do Vida Sensorial ou tem o teu também, pessoal? Tem os dois, né? Então a gente vai deixar os dois, a gente até vai estar revezando, né? Colocando da clínica e colocando da Ana Rosa também, para vocês acompanhando os conteúdos, porque aqui a gente está trazendo um pouquinho só de conteúdo.
mas a Ana posta tanto no da clínica quanto dela pessoal, trazendo conhecimento, conteúdo, então vocês já escaneiam o QR Code, já sigam os dois, que vocês vão ter muitas dicas, muitas informações. A última questão, assim, Ana, a gente conversou bastante, né? A gente foi e voltou, foi um assunto bem bom, porque tem muita, que nem eu falei, assim, nunca é demais. A gente fez o podcast ano passado e agora a gente já trouxe outras informações. Então a gente vê que o conhecimento sobre o autismo infantil sempre é muito amplo e sempre cabe consciência, né? Sempre a gente vê que algumas pessoas estão começando a acompanhar agora, ver agora, ou sempre tem novidades também. Tem alguma mensagem que você deixaria para os pais que estão vivendo esse momento de incerteza? Para os pais que estão vivendo esse momento, né, que está recebendo um diagnóstico agora, não pode, tem que sempre manter a perseverança e também nunca esquecer que vocês, enquanto pais, têm um papel muito, muito, muito importante em relação ao desenvolvimento do filho de vocês. Não deixe, né, o desenvolvimento do filho de vocês só na mão dos profissionais, né? Vá atrás, se qualifique. Hoje em dia, como né, eu já comentei, existem profissionais maravilhosos na internet, e não deixe só, né, na mão dos profissionais, porque nós estamos falando da vida, né, do teu filho, então é muita responsabilidade, né? Então, essa responsabilidade acaba sendo, eu digo que 60% de vocês, pais, e 40% dos profissionais. Então, tenham perseverança, tentem não desanimar e, e continuem que vocês vão colher frutos maravilhosos. E eu acho que essa mensagem é tudo, né? A perseverança, a fé, a persistência, né? E realmente os pais estão buscando esse conhecimento, que nem você falou, não depender de um ou dois profissionais, os pais sempre tá em busca, né? Sempre querer saber mais, buscar na internet, buscar livros, né? Até para saber se o próprio profissional está prestando um bom atendimento, sabe? Porque o que a gente tem hoje, né? A gente sabe que a intervenção ela é primordial na primeira infância. E se você acaba, né, tendo um profissional que não consegue desenvolver o que teu filho precisa, e aí? E tá passando tempo. Então, até para os pais não ficarem nas mãos desses profissionais, né? Eles têm que ter esse conhecimento. Para eles saberem se o que está sendo feito é o adequado e é o que o filho precisa. Para não deixar perder esse tempo e passar esse tempo. Porque esse tempo é tão precioso, né? Nossa, que nem você falou, vale quanto ouro. antes descobrir. Então, se você descobrir com 2, 3 meses, é muito melhor do que você descobrir com 2 anos, né? Então, realmente, para você ver se tá, e se até o desenvolvimento como profissional do seu filho está sendo esperado para aquela idade, para aquela fase, né? Nossa, isso é muito bacana. Então, gratidão, Ana, por mais uma vez. Eu tenho certeza que se esse ano ainda a gente fizer mais um podcast com a Ana Rosa, vai ter outro conteúdo, outros assuntos. Com certeza. Vai ter muita coisa, porque assim, a gente está um pouco tempo aqui, mas eu não fiz nem um terço das perguntas que estavam programadas, né? Porque a gente acabou falando de outros assuntos, mas que eu achei valiosos para quem está nos acompanhando aqui no Conexão Mais Saúde, né? A Ana Rosa também vai estar participando dessa edição da revista Mais Saúde, a edição agora de maio. Então é bem legal porque eu falo que o mês, né, do autismo foi agora em abril, mas o conteúdo, a conscientização tem que ser o ano todo, né? Então, mesmo que esse podcast vai sair no dia 1º de maio, né, o conteúdo, eu falo, ele é importante o ano todo, não só no mês que é onde é que tem uma conscientização maior, mas é importante maio, junho, julho, todos os meses do ano. Nós né? precisamos falar disso sempre, porque até saiu agora, recente, não sei até se não foi esse mês agora de abril, existe um órgão lá nos Estados Unidos, infelizmente aqui no Brasil nós não temos ainda essa mensuração de quantos autistas nós temos, a gente não tem Não ainda. tem? Não, aqui no Brasil nós não temos, mas lá nos Estados Unidos eles têm. Então foi atualizado agora, se eu não estou muito enganado, foi agora no mês de abril, e aí agora é uma criança para cada 31. Nossa, é alto o número. É alto o número, eu achei que era menos.
E a perspectiva é de que isso aumente, né? Eles ainda estão estudando, não existe ainda nada que você fale e aponte, não, isso aqui é certeza que é o que está causando isso. Ainda não tem, existem vários estudos, né? Quando a gente vai pesquisar, existem vários estudos que tentam descobrir, mas ainda não existe nada, né? Que Não você tem fale a causa. com certeza absoluta, ainda não. Hoje ainda não. Existem alguns estudos, que alimentação, mas não tem nada assim que você fale, não, é isso aqui, vamos não fazer isso, ou, sabe? Não, ainda não. Nossa, porque se realmente se tivesse a causa, é algo que, meu Deus, né? Vale milhões, vale mais que ouro, né? Porque fosse falar, não, é isso aqui, né? Porque daí com certeza o pessoal ia tomar já as medidas preventivas naquela causa, né? Por exemplo, é alimentação, comendo muito enlatado, não sei o que lá. Né? As pessoas certamente iam se cuidar, não iam comer tantas coisas enlatadas, tantas coisas industrializadas, né? Mas não tem uma causa certeira, né? É claro que a gente não pode romantizar o autismo, né? Ele é muito sofrido e muito triste para muitas famílias, né? Principalmente quando a gente fala de nível 3 de esporte, é muito sofrido e é muito triste. Mas eu li uma mensagem do Marcos, eu tenho ele no Insta, então eu li uma mensagem que eu achei assim tão interessante, tão bonita, sabe? Ele disse que se o mundo fosse de autistas, ninguém chegaria atrasado em nenhum lugar, não existiria falsidade no meio das pessoas, porque eles são muito verdadeiros, né? E, e né, na mensagem dele, ele estava querendo dizer que o mundo ia ser melhor e mais verdadeiro, sabe? Porque a forma deles serem né, tem que ser tudo, a maioria deles, é claro, né, como eu disse, é um espectro, não são todos iguais, mas tem que ser tudo muito certinho, com horário, sabe, eles são muito sinceros, são muito verdadeiros, se eles gostam, se eles não gostam, eles demonstram, então, de que o mundo ia ser melhor. E se pensar, né, nessa questão, realmente tu vê que eles são assim, porque eles são sinceros, né? Então, nessa questão de falsidade, não ia ter, né? Porque tu sente que a pessoa ali, a pessoa autista, se ela gostou, ela vai falar que gostou, se ela não gostou de você, ela não vai nem chegar perto, né? Então, tu vê que realmente tem essa sinceridade e tudo, né? Que você falou, o mundo ia ser melhor porque questão de pontualidade, sinceridade, não vai querer passar a perna em ninguém, porque eles vão ser verdadeiros, né? Então, que nem que eu falo, existem muitas pessoas, mas se eu passar a perna em alguém, mesmo que seja pequenininho, tudo bem, né? São brasileiros, Brasil, daí, tipo, Não ia tu ter vê que mais não ia ter isso, roubo, né? Não ia não ter ia ter. roubo. Muitas coisas realmente iam, pensando pelo lado positivo, muitas coisas iam ser melhores do que são hoje, né? Nossa, faz sentido. A mensagem dele faz total sentido. Gratidão, Ana Rosa, por estar esse tempo com a gente. Mas ficam aí, não saiam, quem sair, porque a gente vai conversar com a Cauane ainda, vai ter mais conteúdo, né? E eu gosto muito, assim, quando é um episódio que eu falo assim, que tem essa interação, porque a gente já fez no Conexão Mais Saúde também, de ser duas pessoas, ficar uma pessoa, depois da metade para o final outra pessoa. E é legal porque vem mais conhecimento, mais conteúdo, mais dicas. Então eu acho muito legal quando tem essa interação de mais rico, profissionais né? no mesmo episódio, né? Fica bem mais rico. Gratidão pelo seu tempo e eu sei que a gente vai fazer o terceiro ainda. Com certeza. Estou aqui com a Cauane Vagatz, ela é fisioterapeuta. E antes de continuar com a Cauane, eu quero mandar um abraço para o pessoal da TV Araucária, que estão sempre nos acompanhando, né? O Maurício da TV Araucária passou o Conexão Mais Saúde para quinta-feira ao vivo também, o inédito às 20 horas, o mesmo horário que aqui no Conexão Mais Saúde. Na sexta-feira, reprisa. Na segunda, às 20 horas, reprisa também. E na quarta-feira também. Então, gratidão, Maurício e toda a equipe da TV Araucária por passar o inédito e passar vários reprises aí. E agora vamos com a Cauane. Cauane, conta um pouquinho como que funciona a fisioterapia aqui junto no Vida Sensorial, como funciona a fisioterapia para crianças com o espectro autista. Falar sobre a minha área da fisioterapia é minha paixão, principalmente na área do TEA, né, do autismo. Foi uma área que eu caí de paraquedas também, há 5 anos atrás. E foi logo de cara, eu já me apaixonei, eu já fiquei
Já fui me especializar, já quis Você procurar. se formou há 5 anos? Há 5 anos, faz E logo 5 que se anos. formou, você já foi para essa Isso. linha do TEA. Isso já foi para por esse caminho. Então, desde lá, há 5 anos, eu venho trabalhando com crianças com TEA. O que acontece no desenvolvimento motor dessas crianças? Elas acabam entrando em atraso. Por quê? Porque está dentro do neurodesenvolvimento. Então, o desenvolvimento não tem como separar sensorial, motor, não, elas são juntas. Então, 80%, hoje a literatura nos traz isso, que 80% do autismo tem atraso no desenvolvimento motor. E cada vez mais estudos vêm apontando que está bem significativo esse atraso. Aí que entra a fisioterapia como uma aliada para essas crianças para estimular o desenvolvimento motor. E desenvolver o que, né? O que exatamente é o que a gente eu até quer trabalhar? não, aqui no Conexão Mais Saúde eu nem conhecia a parte de fisioterapia para esse, que nem você falou, para o desenvolvimento motor, não conhecia para crianças com autismo. Exatamente. Então, quando a Ana Rosa me apresentou a você, eu achei muito interessante, porque eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha fisioterapeutas especialistas em desenvolvimento motor de crianças autistas, Sim, né? e a gente consegue fazer um trabalho muito lindo nessa parte. Porque vamos pensar assim, quando nós nascemos, nós estimulamos através do movimento. Nós precisamos do movimento para tudo, nossa vida é movimento, nosso corpo é movimento. Então, quando nasce uma criança autista e geralmente quando vê aquele tônus muscular mais mole, a cabeça não segura nos primeiros meses, é uma cabeça mais mole, a criança ela é bem molinha, assim, vou demonstrar até aqui para vocês entenderem. A cabeça bem mole. Até é mais fácil você Isso, demonstrando, né? aquele nenê que você pega, ela tá assim, bem molinha. Isso a gente chama de hipotonia. É um tônus baixo do esperado. E o que a hipotonia nos traz de impacto negativo? Porque a hipotonia, o tônus muscular, é a capacidade de nós contrair e relaxar ao mesmo tempo, mantendo posturas prolongadas. Por exemplo, como nós estamos sentados aqui. Nós precisamos de tônus para ficar sentada, sustentar a tensão, me movimentar, ficar em tempo prolongado nessa posição. Quantas pessoas hoje em trabalho em escritório que tem que ficar lá na mesma posição ao mesmo tempo? Na criança não é diferente. Elas precisam estar sentadas na escola, na terapia para fazer atividade. E geralmente, quando tem essa hipotonia, elas têm essa dificuldade motor, tanto para sentar, para correr, para pular, para participar de atividades das escolas que acabam não participando. Por quê? Tem educação física na escola, Porque tem um atraso motor, porque a criança não consegue jogar uma bola, não consegue correr. Então, para essa criança ficar sentada, sustentar a concentração e fazer atividade de pegar o lápis ao mesmo tempo, para ela é muita dificuldade, é um aumento de gasto energético. E a gente pensa algo tão simples, né? Tipo, tu escrevendo um caderno, tu tá sentada ali escrevendo. Parece que é algo simples, mas você vê, você vai estar sentindo. Você que está aí em casa, senta assim, fica assim, né? Tenta manter aquela postura, né? fazer aqui. A gente acaba tendo nossos ajustes posturais, né? A gente vai sentando de um ladinho, vai sentando pro outro e se estica, né? E dá uma alongada e volta, né? Para eles é difícil isso. O que sempre acaba acontecendo, eles não mantêm sentado, eles saem correndo, não quer saber de pegar, ou também pode apresentar comportamentos inadequados, por exemplo, tem dificuldade de pegar no lápis. Aí joga tudo, chora, se joga no chão e quando a gente vê é por causa de uma demanda motora, que está difícil para ele. Então a gente precisa intervir para que ele consiga sentar, olhar. O contato visual também vai influenciar, né, aqui da cervical, contato visual, e se manter na atividade. Então a fisioterapia ela vai trabalhar a estrutura do corpo, o que ela precisa de estrutura para se manter ali. E vários outros caminhos que a gente vai trabalhando, né, que é a parte do equilíbrio, de força, de tônus, de parte de habilidades motoras fundamentais que precisam ser trabalhadas para chegar em algum objetivo, como pegar no lápis, por exemplo. Não adianta eu ir lá ficar com a criança treinando lápis, e quando vê, ela não senta, ela não pula,
Então, tá atrasado essas habilidades, porque o nosso corpo é assim que a gente cresce. Primeiro vem o tronco, né, que é a região, depois vem as mãos. Pra gente... A força tem que vir Isso, aqui do tronco, né? vem daqui. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é sentar, engatinhar, rolar, explorar o ambiente. Depois vem a motricidade fina. A motricidade fina vem logo depois. Então, quando essas habilidades estão atrasadas, elas têm que ser trabalhadas para chegar no objetivo final, sabe? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você comentou bastante dessa força muscular. Isso. A criança com autismo, mesmo que ela, que nem você falou, às vezes no começo ali, ela é mais molinha, vindo, se for trabalhada com a fisioterapia, ela consegue fazer, por exemplo, uma atividade de esporte, jogar vôlei, jogar futebol. Ela tem essa força depois, se for desenvolvida, para fazer um esporte Tem. assim, que nem eu falo, vôlei porque tem que ter a força no vôlei, no cortar futebol também vai ter que ter a força no chutar, né? No fazer o gol, no driblar. Ela tem como fazer um esporte assim que seja, que exija mais força muscular? Tem, e é o que eu mais indico para os pais. Também, não só dentro da fisioterapia, mas fazer uma natação. A natação também é legal, fazer né? um jiu-jitsu, que fazem bastante, karatê, tudo o que for que fazer sentido para a criança, né? Não em colocar em várias áreas. Claro, Porque a fazer gente, sentido pra a gente criança. até eu comentei assim, vôlei, futebol, porque a minha filha gosta de vôlei e meu filho gosta de futebol, né? Então foi o que veio na cabeça Futebol, porque eles gostam, isso. né? Mas que nem você falou, eu acho que também tem que ser um esporte que a criança curta, né? Tem que Que ser ela gosta de ir tem pra que ser- escolinha ou se for natação, pra aula de natação, algo que ela Isso. curta, né? Isso, tem algo que tem que ser algo que gosta, né? Para ser prazeroso para a criança, porque brincar tem que ser prazeroso, é onde acontece a aprendizagem, né, a formação do cérebro. Mas quando a criança traz essas dificuldades dentro do esporte, que nem, por exemplo, indiquei natação, mas ele não consegue levar a mão. São coisas que a gente consegue adaptar, trabalhar para que a criança consiga atingir o objetivo. Eu sempre olho no potencial das crianças, elas têm muita potencialidade. Não, criança, eu falo, eles têm uma garra Eles têm uma garra e um potencial que às vezes incrível. a gente como adulto não tem, né? E para mim é muito gratificante ver isso também, ver a evolução deles. Então, quando traz dificuldade em trabalho, na fisioterapia, vai refletir lá na escola, no esporte, aonde ele for, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. É porque você falando, assim, principalmente dessa parte de força muscular mesmo, né? Eu fiquei pensando, assim, eu pensei, nossa, mas se a criança realmente for competitiva ou desenvolver essa questão de querer fazer um esporte em equipe, né? De querer competir, se realmente tinha esse potencial de estar estimulando para ela ter uma força muscular maior, né? Até um adendo até nesse assunto de tônus muscular e forças, elas são duas coisas diferentes. Igual eu expliquei, o tônus é a capacidade de manter-se em posturas prolongadas, né? E a força muscular é a tensão do músculo, tanto que ela tem de força. Porque o que eu ouço e recebo muito. Mas o meu filho anda, se pendura nos lustres, ele faz essas atividades mais corriqueiras. Isso, mas não quer dizer que ele não tenha hipotonia. Na verdade, ele está buscando uma ativação muscular, porque ele não consegue nem ficar parado, porque para ele é muito custoso ficar sentado, ter que fazer alguma coisa, muito gasto energético, então ele vai sair e vai fazer outra coisa que ele sabe, que é pular, subir, descer, mas não quer dizer que não tem um atraso, só porque... às vezes a mãe ou o pai pode ver isso. É porque ele está em busca, é um comportamento de busca, sabe? Eu preciso ativar, eu preciso empurrar, preciso subir, preciso descer, alguns se arrastam no chão e assim por diante. Então, tipo, às vezes os pais podem ter uma falsa... Isso. Tipo, né, de ver o filho pulando, se agarrando, pendurando luz, pode ter aquela falsa ideia, né? Isso, e essa é uma informação que é bem valiosa até para os pais observarem. Porque tem essa visão, mas ele faz isso, faz aquilo, mas não é questão de não fazer ou não faz, é a que custo ele faz, por que ele faz, como que é, a qualidade do movimento. Ele pode sentar, mas quando ele está sentado, ele está com uma postura mais baixa, ele está com a cabeça mais assim, as pernas bem mais, vou até demonstrar aqui, as pernas mais pro chão, mais soltas, com uma mão assim. Aí tem que observar a qualidade desse movimento.
Porque eu preciso ter um bom alinhamento postural para que quando eu estiver na fono, poder olhar, ter um contato visual, imitar. Então, se eu não tiver toda essa estrutura no corpo, aí a terapia ela não tá andando como a gente espera, sabe? Não tem aquele resultado esperado. E geralmente é isso que está faltando naquela Às vezes criança. tá faltando Tá faltando um fisioterapeuta um ali. fisioterapeuta especializado dando esse estímulo no desenvolvimento motor, sabe? Então, a fisioterapia, ela trabalha todos esses aspectos, mas o corpo, o desenvolvimento motor, ela vai se mover como todo. Ela vai estimular áreas como um todo. Ninguém trabalha sozinho. Então, elas têm que ser juntas. Eu preciso ter um bom tronco para respirar, para me poder ter a motricidade da fala e poder fazer a que a fono está pedindo. Olha, Vou olhar vou olhar e vou fazer. Na escola, isso também vai influenciar. Então, para comer, também ali a parte, não, né, a parte da TO, mas eu tenho uma estrutura do corpo, eu tenho força para pegar, eu tenho como pegar na colher. Para se vestir também, eu preciso ter bom tônus postural, para mim ter um bom equilíbrio para colocar um pé, depois o outro e se vestir. Então, envolve várias áreas em vários aspectos da área da vida da criança. Mas assim, mais uma pergunta que eu preciso ter fazendo antes de a gente encerrar, né? Maurício, me perdoe. Eu sei que o nosso prazo máximo entre Verocária é 1 hora, mas se passar uns 5 minutinhos, eu acho que tu vai deixar essa última pergunta que é importante, né? Até a pergunta que eu tenho é em relação, a gente já conversou com a Ana Rosa antes, eu não sei também se tem um número ideal, porque eu sei que cada criança é uma criança, a Ana até falou do nível, né, que vai ter o nível 3, nível 2, nível 1, né, então cada um vai ser também trabalhado de uma forma que nem... Mas a minha questão que eu fiquei em dúvida, assim, a criança que vem fazer a terapia, como que é esse processo? Quantas vezes é indicado fazer a terapia? Eu sei que é difícil falar porque, como eu falei, cada criança é única, né? Umas provavelmente tem que vir mais vezes durante a semana, outras vezes. Mas quantas vezes é indicado fazer a terapia? Quantas vezes é indicado ela fazer a fisioterapia? Aqui, eu não sei se vocês têm um fono aqui, mas eu sei que também provavelmente ela vai ter que ir na fonoaudióloga, né? Tem mais ou menos um padrão, assim, por exemplo, para 2 terapias é indicado uma vez na semana pelo menos vir com você fazer a físio. Ou não tem como ter um padrão mais ou menos do que é indicado, né? Não, é que realmente ela não existe mesmo um padrão igual você falou, né? Cada criança é única, mas funciona assim. Geralmente eu chamo os pais para conversar, a gente conversa tudo sobre a área do desenvolvimento, assim como conversamos aqui, explico tudo, avalio a criança, eu avalio toda a criança, todos os aspectos que precisa. Aí ali a gente já consegue ver quantas sessões, quantas horas que a gente consegue fazer com a criança. Geralmente é sempre 2 a 3 vezes na semana que faz. Com você, comigo, físio. Aí geralmente também o médico ajuda a gerenciar essas terapias, né? Que não vem só comigo, né? Com terapia, fono, é um monte de terapias. É vários profissionais, Isso, né? vários profissionais. Mas mas é claro, a gente vê pelo nível de suporte que a criança precisa para que a gente estimule o máximo que a gente consegue, porque vamos pensar assim que tá sendo como se nós estivéssemos correndo contra o tempo, sabe? Aquela criança está crescendo, aquela formação cerebral tá ali crescendo. E nós precisamos intervir para que ali consiga ter uma aprendizagem de forma geral, né? Então, geralmente, a gente começa pela uma boa avaliação, tem que ser bem estruturada, bem detalhada, cada detalhe é essencial para fazer toda essa contagem de terapias também, e a gente faz dessa forma, assim. Não, eu fiquei, porque assim, como a gente, né, trocou bastante ideias, informações com a Ana Rosa, agora com você, eu fiquei pensando como que era essa questão, porque eu sei que são vários profissionais, mas se tinha mais ou menos um padrão, né, mas realmente não tem, assim, tantas vezes com a terapeuta, aí vem mais 2, 3 vezes com você que é fisioterapia,
né? E claro, a gente Isso. sabe que tem mais a fonoaudióloga, que também geralmente é indicado, né? Mas até eu fiquei pensando se tinha um padrão assim de mais vezes com a terapeuta e um pouco menos com a físio, mas que nem você falou, tudo depende do diagnóstico da criança, né? Do diagnóstico de suporte. Por isso que é muito importante até a equipe que está da criança estar juntas. A gente pode estar trabalhando separado, mas a gente está sempre no objetivo final da criança, porque o que mais importa naquele momento é a criança. O objetivo dela é funcionalidade. Então, nós temos que estar bem unidos à equipe. Tem que estar bem E alinhada a equipe, bem né? alinhada, bem unidos, bem alinhado, que é, além dos pais estarem juntos, é fundamental, gente. Não sabe a diferença que faz quando a equipe é unida, quando a equipe se conversam entre si. A criança, os pais só saem ganhando. É muito importante isso. Foi uma ótima pergunta. Eu acredito que o que você falou tem força total, porque a gente sabe que uma equipe boa, capacitada, né, e que todos os profissionais conversam entre si para fazer o melhor planejamento para aquela criança, né, para o trabalho, para o desenvolvimento daquela criança, e o apoio dos pais também. Isso. Porque aqui com vocês, eles vão ficar um pouquinho do dia, a gente fala 50 minutos do dia, né? E o resto do dia eles vão passar com os pais, vão para a escola, né? Então tu vê que todas, né, que eu falo todo o âmbito, vocês, os pais, a escola, que o filho estuda, né? Todos estarem unidos vai fazer que a criança se desenvolva, tipo, muito mais rápido, né? Sim, isso. Mas é muito importante mesmo essa parte da equipe, dos pais sempre estarem presentes. Eu sempre trago orientações, atividades para fazer em casa, que os pais participem com a criança, né? Estejam ali olhando, acompanhando o desenvolvimento deles. Eu sempre tenho um combinado com os pais, a gente sempre fazer o antes e depois. Olha como assim, agora ele tá fazendo, para eles ser visual, sabe? Tipo, nossa, como é isso mesmo? Falei, isso, então vamos continuar que tá dando certo. Então é muito importante ter esse contato. Eu trago eles para a sessão, é assim que eu faço, faz assim em casa, que vai dar certo. Então é muito importante e fundamental essa parte, com os pais, família, todos juntos. Obrigada, Cauane. Eu que agradeço. Foi bom ter você aqui, né? Eu até comentei que a gente não sabia, mas eu sabia que ia ser muito bacana por todas as informações, para estar complementando as informações e trazendo um conteúdo que até então a gente nunca fez no Conexão Mais Saúde, que é trazer uma fisioterapeuta que é especialista, né, no TEA, né, nas pessoas que têm o espectro autista, né? Então foi muito bom, né? Dicas, conhecimento, eu falo assim, nunca demais. Vocês continuam e se inscrevem no canal, continuam seguindo Conexão Mais Saúde, se inscreve, porque a gente, todas as quintas-feiras, a gente traz conteúdos para a saúde, para bem-estar, para qualidade de vida, né? Isso tudo para informar vocês que estão aí do outro lado. Um beijo. Até a próxima.